Я считаю, что лучшей кандидатуры, чтобы президентом вновь у нас стал Владимир Владимирович Путин, не представляю себе. Я буду голосовать только за его кандидатуру. O som que acabámos de ouvir foi captado nas ruas de Moscovo uns dias antes das eleições presidenciais russas, que se realizaram este fim de semana que passou. Esta eleitora diz que Vladimir Putin é o melhor homem para o cargo e o único no qual ela algum dia ponderaria votar. Hoje estamos em estúdio com Pavel Lizarov, um ativista pela democratização da Rússia, que está em Portugal há uma década. Entretanto, também se tornou português, tem 2 nacionalidades e pode votar em 2 eleições. Mas ele já nos vai explicar isso tudo. Antes de fugir da Rússia, onde esteve sempre na oposição a Vladimir Putin, Pavel chegou a ser preso várias vezes, incluindo com o seu ex-companheiro de luta Alexei Navalny, que morreu há um mês numa prisão de alta segurança no Círculo Polar Ártico. Os seus apoiantes e a sua família dizem que foi assassinado pelo regime. E esse regime tem um único rosto, o de Putin, um presidente que se tem eternizado no cargo eleição após eleição. Mais de 110 milhões de cidadãos russos e também aqueles que se tornaram russos pela força da invasão em grande escala da Ucrânia voltaram este fim de semana a ser chamados a escolher o seu líder, mas os resultados já estavam apurados mesmo antes de qualquer voto ter sido depositado. Vem aí mais um mandato para Vladimir Putin. Partindo do princípio de que cumprirá os 6 anos completos deste mandato até 2030 e somando esses àqueles em que foi primeiro-ministro de 2008 a 2012, Putin tornar-se-á o dirigente russo com o reinado mais longo desde Stalin. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Vamos ouvir uns segundos de uma entrevista feita a Alexei Navalny pela revista britânica Economist em 2017, precisamente na campanha das presidenciais anteriores a estas, nas quais Navalny participou ou tentou participar. Что каждый 5-й день своей избирательной кампании я провел в тюрьме за решеткой, и это, конечно, очень хорошо характеризует то, что происходит в российской политике. Но, к сожалению, мне это не доставляет ни малейшего удовольствия или какого-то наслаждения. Но это какая-то уже стала рутиной моей жизни. Ты должен быть к этому готов, если ты занимаешься оппозиционной борьбой в авторитарной стране. Navalny diz que os jornalistas fizeram as contas ao tempo que ele tinha passado na prisão durante a campanha de 2017 e 2018. Um dia a cada 5. Navalny diz também que a vida dele é um bom espelho do que se está a passar na sociedade russa. Isso se tornou rotina para todos aqueles que tentam ir contra o regime autoritário de Putin. Longe de Moscovo, onde nasceu, o nosso convidado de hoje continua a interessar-se pela política e nestas últimas legislativas de 10 de março fez parte das listas da Iniciativa Liberal pelo Círculo fora da Europa. Ainda não se sabe se foi eleito, é muito difícil que isso venha a acontecer, mas fazer campanha por aquilo em que se acredita sem ter medo das consequências políticas e mesmo físicas que isso poderá ter é um luxo que só as democracias oferecem e que é preciso aproveitar onde ele existe. Eu sou a Ana França e este é mais um episódio do podcast da secção de Internacional do Expresso, Um Mundo a Seus Pés. Pavel, muito obrigada por voltares a conversar com o Expresso. Vamos primeiro abordar as questões da atualidade, apesar de provavelmente ser difícil, porque estando longe há muitas camadas de propaganda e muita opacidade no que se passa na Rússia. Eu queria te perguntar sobre estas eleições que aconteceram no fim de semana passado. A guerra é o fator mais óbvio de uma potencial fragilidade de Putin, mas houve também outras coisas durante estes anos, como a revolta dos Wagner, muitas famílias a reclamar porque os seus filhos estão a ir para a guerra. Depois também entrou uma figura que se tornou talvez mais conhecida por causa das entrevistas que deu a meios ocidentais, Boris Nazedin. E depois Navalny morreu, o que provocou um choque brutal na diáspora russa e mesmo, quero acreditar eu, dentro da Rússia, porque houve protestos. Algum destes fatores, na tua opinião, pode levar, talvez não à remoção de Putin, que sabemos que isso é difícil, mas alguma erosão do apoio que ele parece ter ou não? E simplesmente as coisas vão ficar como estão? Olá, Ana, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo.
E mencionaste Nadezhdin, por exemplo, e eu acho que Navalny, eu tenho certeza que Navalny foi símbolo de esperança e continua a ser ainda mais forte agora, porque foi muito popular entre os mais jovens na Rússia. E eles continuam com esta esperança. Eles não têm, muitos deles não têm experiência de viver em democracia, mas eles têm esta imagem construída por Navalny, que eu acho muito importante. E Nadezhdin, que mencionaste, ele nunca foi o líder da oposição, nem é agora. Surgiu assim um pouco Sim. do nada, não é? Exato. Mas abriu uma janela de uma forma legal para mostrar descontento sobre o regime. E muitos jovens aproveitaram. E foi na campanha de recolha de assinaturas que apareceram e mostraram que eles existem e que querem diferente. Havia aquelas filas muito grandes que as pessoas estavam a pôr no Instagram para registrar as assinaturas, não era? Exato. E acho que é um grande sinal de esperança para o futuro da Rússia. Mas não para já, ou seja, nenhuma destas coisas que eu mencionei, nem a guerra, nem a anexação, não te parece que isso o enfraqueça? Ou aos poucos isso são coisas que vão cumulativamente podem... Sim, porque está a mudar a opinião pública. Numa ditadura isto não tem uma grande relevância, porque eles não se preocupam, na verdade, sobre qualquer descontento da população. E as eleições, por exemplo, que começaram hoje, são apenas como eleições na União Soviética. Apenas podia ser como candidato único, sem qualquer resultado. Por isso, também não devemos esperar grande coisa a sair das eleições ou de manifestações públicas, porque a Rússia é uma ditadura em guerra e mais provável, eu acho que Putin está a preparar-se para uma guerra com outros países europeus, fora das fronteiras da Ucrânia. E por isso é mais provável acontecer um conflito militar direto do que, por exemplo, golpe militar ou de repente cair o regime de Putin. Ok. Nós estamos a gravar na sexta-feira, dia 15 de março, e por isso as eleições, apesar do podcast só sair na segunda, as eleições russas começaram hoje e duram 3 dias, porque de facto é um país enorme com muitos eleitores. Eu li algumas notícias sobre pessoas que estavam a pensar em não votar. Achas que a abstenção pode ser uma forma de mostrar descontentamento, ou esses números também nem sequer vão ser divulgados se forem muito altos, porque não convém manchar o regime? Exato, sim, a abstenção, nós não podemos saber qual é a percentagem real de abstenção. E a contagem já é outra coisa. E na contagem, eles, passo a passo, eles construíram um sistema de fraude eleitoral muito bom. E eles conseguem ajustar os resultados de uma forma muito inteligente. O que queres dizer com isso é que para não chocar, para não ser demasiado diferente, para não ser, por exemplo, 90% para Putin, para não um bocadinho mais equilibrado. Sim, acho que já está definido o resultado que ele pretende receber pelas suas razões, e não se pode influenciar com voto ou abstenção. Este resultado vai ser exatamente assim como Putin quer, basicamente. Eu queria que nos falasses um pouco também como foi fazer campanha em 2007. Estavas com Navalny num partido liberal. Fala-nos um bocadinho sobre esse partido e também depois o que aconteceu, porque foste expulso, e eu suponho que tenha sido também difícil fazer política nessa altura, porque como sempre estiveste do lado da oposição. E foi aí que começou a tua história política? Sim, em 2005 eu entrei num partido chamado Yabloko, que é um partido liberal e parecido nas ideias com uma iniciativa liberal, que também não é um partido da direita ou da esquerda, e defende liberdade individual, seja política ou seja econômica, e também faz parte do Partido Europeu Liberal, ALDE. Então, sim, eu continuo no mesmo caminho político. Sim, participei nas eleições para o Duma, que é o Parlamento Russo, em 2007.
Na altura ainda não foi montado este esquema de fraude eleitoral, mas já havia grande pressão administrativa nas eleições e foi muito difícil para o partido da oposição conseguir um resultado relevante, ainda menos para um partido liberal. E acho curioso e também triste uma semelhança do que o meu partido Яблоко na Rússia lutava contra a tendência autoritária da Rússia, que obviamente tivemos razão, porque agora a Rússia caiu numa ditadura. E em Portugal, a Iniciativa Liberal defende também mais liberdade individual, mas nesse caso não contra a autocracia, mas contra o paternalismo do Estado. E, certo. Por exemplo, foi uma surpresa para mim saber, quando eu consegui na cidade portuguesa, saber que está lá escrito na Constituição portuguesa que é um Estado socialista. E que o objetivo é construir uma sociedade socialista. E eu achei estranho, porque se temos democracia, temos também ter concorrência de ideologias. Sim. Isso é uma herança... É uma herança de retórica ou é uma herança vocabular de uma altura em que a nossa Constituição foi feita, obviamente, contra um regime de direita muito horrível, não é? E então, aliás, mas há uma discussão sobre se deve ou não manter essa palavra. Eu acho que há uma discussão entre os partidos de direita, lá está, porque aqui tu podes ter essas discussões sobre quase tudo, mesmo que não se chegue a lado nenhum ou que, pronto, não tenhas os votos que achavas que ias ter para a tua causa, mas não enfrentaste, digo eu, não sei se enfrentaste algum tipo de problema na rua para fazer as tuas campanhas ou... Não, nesse aspecto não há problemas, claro. E não, espero que no futuro também continuar assim na mesma. Em 2007, quando concorreste às eleições, como estavas a dizer, ainda não era o regime não estava tão enraizado na autocracia como está hoje. Achavas na altura que algum dia ia chegar a isto? Já se viam ou já sentias essas pequenas sintomas de uma doença que se ia espalhar? Ou ainda parecia que tu e o Navalny e outras pessoas poderiam de alguma forma impedir a realização desse sonho autocrático de Putin? Ainda havia alguma esperança na altura? Não, eu senti muito bem isso e já sentia fora de ter razão, porque eu me juntei ao partido. Porque eu percebi que havia eleições também em 2004, ainda livres, mas já sem qualquer candidatura real contra Putin. Então foi a única opção já em 2004 para Putin ganhar as eleições. Então eu já percebi que há muito tempo andamos a um caminho errado. E estava a piorar de um ano para outro. E depois vocês criaram outro partido, não é? O Parnas? É assim? Sim, Parnas. E foi aí que as coisas ficaram mesmo complicadas, até o Boris Nemtsov foi assassinado e ainda hoje é um mito dos opositores, não é? Quando se fala das pessoas que morreram pela democracia, ele é sempre referido, apesar de ter sido já há algum tempo. Navalny, como dizias, também será, já é e também será se calhar ainda mais uma figura no futuro, daquelas míticas, não é? Que mártires que os países por vezes têm e que vão buscar ao passado para lutar no presente. Foi por causa disso que tiveste de vir embora? Porque as coisas ficaram mesmo muito violentas para o vosso lado? Sim, depois de ser expulso do partido Яблоко, foi mesmo por razão de tentar juntar forças de oposição, porque, como eu disse, percebemos cada ano que o regime cai numa ditadura. A ideia foi juntar as forças democráticas para combater esta tendência. Isso não foi muito... Mas o partido de Яблоко... Ok. Não foi bem recebido. Não. A liderança do partido de Яблоко não concordou. Okay. E Navalny foi expulso ainda antes de mim por causa de amizade com nacionalistas. Ele participou das manifestações nacionalistas e eu, de outro lado, nós juntamos, por exemplo, com Garry Kasparov, com outros líderes da oposição, para criar uma força juntos. E foi fundado o partido Parnas e Boris Nemtsov foi um dos líderes e achou uma coisa importante, que Boris Nemtsov sempre seguia o princípio para não ter um líder único. Foi sempre um conjunto de líderes do partido e sempre manteve isto. E
agora percebemos que Nemtsov foi assassinado porque foi o principal crítico de Putin em termos de guerra na Ucrânia, que já começou em 2014. Foi ele que organizou as maiores manifestações em Moscou, e isto foi muito pessoal para Putin. E ele foi assassinado. Mas eu fui embora ainda antes dele ser assassinado, e depois das manifestações de 2011, quando foi fraude de grande escala nas eleições, e nós revelamos isto e organizamos também protestos. E foi aberto um caso criminal contra mim. E portanto estás aqui em Portugal já há imenso tempo. E Já há antes mais também de 10 anos. estiveste em outros países, e não vais à tua cidade há 15 anos? Há 12 anos. 12 anos. Uhum. Sim, muito felizmente. Nós já falámos algumas vezes, eu e tu, sobre os cenários possíveis para que possamos ver nascer uma Rússia democrática, e recentemente escreveste também um texto muito interessante no Observador em que esquematizaste alguns destes cenários possíveis. Dizes que achas improvável coisas como o exército ajudar a oposição, ou uma espécie de revolta interna das cúpulas de Putin. Porquê é que isto é tão improvável? A Rússia está em guerra, e a economia russa agora é uma economia de guerra também. E o regime ainda não realizou o seu potencial repressivo, na minha opinião. Porque ainda, por exemplo, funciona no YouTube, também aproveitado pela propaganda russa, mas mesmo tem canais de oposição muito populares, com 30 milhões ou 40 milhões de sim, isso é utilizadores. Sim. Enorme. Sobre a revolta, vimos o que aconteceu com Prigozhin como resultado da... desculpa. Sobre a YouTube e Telegram, eles ainda podem bloquear. Eles já montaram tecnologia para bloquear rapidamente. Mesmo com YouTube. VPNs, com aquelas ligações que vão por trás, ou essas também estão a ser pensadas? Há uma forma de as bloquear, é isso? Sim. Ok. Uhum. Acho que já até testaram este sistema, parecido com o sistema da China. Ok. The Big Firewall. Exato. Certo. Mas ainda mais avançado. Acho que na Rússia é mais avançado. Sim, e sobre a Prigozhin, vimos o que aconteceu com ele, e causou, por um lado, vemos que isto é possível, que um golpe de Estado na Rússia é perfeitamente possível. Mas, por outro lado, causou grande medo no círculo de Putin. E acho que a única fonte que pode originar um golpe é o círculo próximo de Putin. Eles estão com um imenso medo. E o exército em si, ele não tem poder político na Rússia. E desde a União Soviética, eles propositadamente retiraram qualquer poder político do exército. Então, só quando alguém manda, o exército pode fazer alguma coisa. Sim, mas o exército tem... Certo, isso é assim em muitos países, mas o exército tem armas, eles podiam usar isso, não é? Ou seja, mesmo que eles estivessem independentes do poder político, que é o caso em Portugal, sim, os golpes de Estado por vezes são feitos independentemente de quem está no governo. Ou seja, eles têm um arsenal tão grande, também poderiam se calhar, não sei, entrar no Kremlin e obrigar Putin a exilar-se, não sei. Isso não te parece uma coisa de todo... Ou seja, eles não estão formatados para esse tipo de atividade, é isso? Mentalmente. Sim, algum dia isto pode acontecer, mas um golpe tem que ser bem organizado para ter sucesso. E para organizar um golpe é preciso também organizar a vertente política, para perceber como é que, se eles tomam o poder, o que eles vão fazer com isso. E eles estão muito despolitizados, é isso, há muito tempo. Sim, não têm... como toda a sociedade russa. Sim. Exato. Pois. Sim. Então, se esses dois caminhos talvez não sejam os ideais, qual é o caminho possível? Sei que defendes um papel muito central para a diáspora russa, fazes parte dela, há muitos ativistas, cada vez mais, aliás, depois da guerra da Ucrânia, imensos saíram também. Mas mesmo que fora da Rússia o ativismo seja efervescente, como é que esse modelo depois se transpõe para dentro da Rússia? Ou seja, é preciso que exista um vácuo de poder, não é? E a diáspora russa depois, como se tivesse uma estrutura montada capaz de ser inserida nesse vácuo. É mais ou menos essa a ideia? Trabalhar de fora para depois apresentar uma solução? Sim, muitos trabalham. Por exemplo, eu trabalho numa fundação chamada Free Russia Foundation, e nós trabalhamos nesse aspecto com muitos analistas, políticos, economistas. E, por exemplo, 25 de abril,
o Partido Socialista foi criado na Alemanha, se não me engano. Sim, sim. E, Ou seja, por pessoas que estavam exiladas e Paris e tudo isso, sim. sim. E outra coisa parecida que é Portugal também estava numa guerra longe, guerra colonial, naquela altura, que causou um grande descontente. Sim, há muitas teorias sobre que terá sido a guerra mesmo a principal razão, porque as pessoas estavam mesmo muito descontentes em continuar uma guerra que não tinha, nós não víamos nenhum sentido, e os nossos militares continuavam a ir e a morrer em massa, e acho que pronto, se calhar foi até isso mais do que a luta contra a ditadura no geral. Foi essa guerra que revoltou as pessoas, e talvez a guerra da Ucrânia também possa funcionar assim. Sim, mas também sabemos que durou 10 anos, se não me engano, aquela guerra, e morreu Salazar, e depois demorou mais 5 anos para acontecer a revolução, então nunca é rápido. E acho que agora ainda não chegou o momento para nós criarmos um partido ou vários partidos que podem de repente tomar o poder na Rússia. Isto não pode acontecer assim de um dia para outro. Então, mas sim, continuamos a preparar vários projetos de reformas, por exemplo, para a Rússia do futuro, que é independente do cenário, podem ter utilizados numa futura transformação da Rússia de volta para um país democrático. A Bielorrússia também tem uma espécie de conselho de ministros a operar fora, não é? Uma espécie de governo em exílio, como na história há imensos exemplos. Vocês têm uma estrutura assim, ou ainda é mais estudos, investigações sobre o que é que poderá ser feito? Não existe nenhum governo no exílio, não é? Não existe nada, ainda não. Ou uma simulação disso, pelo menos não é nada que... Não, Belarus já andaram um caminho longe para chegar a esse ponto onde estão. E nós, quase todos que estão agora na imigração, emigraram, os ativistas, analistas, emigraram há 1 ano, há 2 anos, por causa da invasão, e ainda não se estabeleceram até no país para poder criar qualquer estrutura. Por isso, e também, como eu digo, ainda não chegou o momento para criar aquela estrutura política, porque não faz sentido. Só para representar a imigração é uma coisa, mas para chamar este governo é preciso ter alguma influência dentro da Rússia, que agora é impossível. Além de que o Lukashenko é bastante mais fraco que Putin, não é? Sim. Ele nem sequer caiu. Portanto, nem sequer há esse sucesso para falar, mas pelo menos já houve eleições presidenciais em que supostamente a Svetlana ganhou e tudo isso. Não, claro que ele não vai divulgar esses números, mas a Rússia é muito mais poderoso, não é? Então, sim, para Putin cair e vocês poderem ter um projeto para apresentar, há imensas coisas que provavelmente têm de acontecer. Exato, Putin é mais poderoso e também mais perigoso, né, claro, do que Lukashenko. Eu sei que Navalny era teu amigo. Quando tu chegaste-me a mostrar uma foto de vocês sorridentes, apesar de estarem presos, porque provavelmente na altura não parecia que pudessem morrer envenenados dali a 2 dias ou 3, como agora parece quase certo que qualquer pessoa que se oponha demasiado tempo e com uma voz que Putin considera demasiado forte acaba por chegar o dia, não é? E como é que tu quantificarias o impacto da morte dele no movimento democrático russo? Achas que a morte dele foi mesmo um abalo mesmo grande e que pode prejudicar muito, ou seja, a esperança e a vontade de mudança? Ou há pessoas, seja pessoas que estavam na direção da organização anticorrupção, seja a mulher dele, Yulia, achas que vês alguém capaz de pegar nesse legado para usar de uma forma inteligente e galvanizadora? O impacto é imenso. Por exemplo, em mim ainda não recuperei suficiente deste acontecimento do assassinato de Alexei. Sim, para ti não é só uma ideia, não é? Ele Sim. era realmente uma pessoa que tu conhecias pessoalmente e com quem estiveste na luta. Sim, mas foi sentimentos muito parecidos como para milhões de pessoas, na verdade, porque ele começou o YouTube, ele se tornou como um amigo,
Foi muito próximo às pessoas, mesmo sendo um vídeo gravado, as pessoas sentiram-se amigos dele. Até porque a forma de falar dele era bastante mais informal e Sim. eu começava sempre a dizer olá, eu sou Alexei. Era muito... Não era muito formal, não era muito assim estadista, mas mais próximo das pessoas, não é? Até a própria relação dele com a mulher dele também a aparecer em público sem problema, não queria esconder a família, assim mais do que nós estamos habituados a ver talvez no Ocidente, não é? Menos no Leste. Sim, então o impacto psicológico é enorme, mas não só causa depressão, mas também força algumas pessoas a juntar-se ao movimento contra o regime. Mesmo quando é difícil agora, pessoas não sabem o que fazer, mas eles já sentem esta necessidade de fazer alguma coisa, que isto é bom. Mas eu acho que acredito que só uma transformação na Rússia só pode ser impulsionada dentro da Rússia. E por isso que estou muito preocupado sobre o meu amigo Ilya Yashin, por exemplo, que está preso, que é um dos líderes da oposição russa e continua a sua atividade. E, por exemplo, Vladimir Karamurza, o meu colega, que também está lá preso, e estou com muito medo sobre eles. Porque vão ser... Achas que eles próprios vão sentir uma pressão para ser as próximas vozes na Rússia? E, portanto, como vão ser as próximas vozes, alguma coisa lhes vai acontecer? Sim, quando houver uma oportunidade, eles conseguem facilmente liderar o país. E por isso é que Putin não gosta deles. E facilmente podem ser assassinados também na prisão, que é uma coisa horrível, mas muito possível. Como é que tu lidas no... Não sei, como é que eu ia te perguntar-te isto? Como é que se lida com o facto de se ter tornado normal? Porque tu também já viste um amigo teu a ser morto, não é? Sim. Quando fugiste. De uma forma completamente à luz do dia, sem grande necessidade sem grande necessidade de esconder esses crimes. E também já deixou de haver muita necessidade de esconder quando nós vemos que há pessoas a cair de janelas mais ou menos todas as semanas. Isso, ou seja, já é tão ridículo que já se tornou quase uma forma de avisar que nós não estamos a tentar esconder, porque as pessoas não se suicidam aos 30 por mês. Grandes homens ricos com uma vida com filhos e uma vida estável, portanto já não há muito cuidado em esconder isto, parece-me. O que quer dizer que também, se calhar, Putin talvez não pense duas vezes entre assassinar Karamurza, ou, apesar de ele ser muito conhecido. Ainda em Portugal houve recentemente uma manifestação do livro sobre esta pessoa é a próxima que nós temos que se calhar olhar, ou o que seja. Portanto, o Putin não parece querer saber o que é que o Ocidente pensa das pessoas que ele vai assassinando. Sim, para vocês aqui, um país tranquilo, pacífico, é ridículo, é um choque. Mas para mim, que estou na posição já desde 2004, eu vi, como já referi, eu vi de um ano para outro o que aconteceu. Então é passo a passo. Então para mim não é tão ridículo. E também acho importante mudar a mentalidade aqui também, porque Putin é inimigo não só para o Karamurza ou para Yashin, é inimigo do mundo livre. E se a guerra se espalhar fora das fronteiras da Ucrânia, vamos ter de lidar com isso. E temos de estar preparados não só tecnicamente, mas também mentalmente. Porquê que acreditas que isso vai acontecer? Nós começámos a conversa e tu disseste logo isso, que Putin acredita que a guerra se vai espalhar. E tu também acreditas que isso é uma possibilidade? Sim. Também já referi que a Rússia está na economia de guerra e faz muitas munições, muito mais do que a Ucrânia, por exemplo, tem agora, ou consegue ter através da ajuda de outros países, e vai acumulando as munições, e Putin não para de falar sobre possível conflito com outros países da NATO, por exemplo. E Emmanuel Macron, por exemplo, também já começou a fazer este trabalho de preparar as pessoas mentalmente, acho eu.
Ele já também quase todos os dias fala sobre uma possível possibilidade de enviar soldados para já, mas também de vários aspectos mas tem sido de imenso, ajudar a Ucrânia. mas tem sido muito criticado por isso. Acho que se calhar os europeus Sim, mas ele tem não estão... tem uma certa coragem para fazer isso. Como tu disseste, as pessoas acham que é um problema lá longe, que o Putin não é inimigo dos portugueses, ou não é um inimigo dos franceses, ou não é um inimigo dos italianos, que é uma coisa que nós podemos ajudar, mas que é entre eles, entre ucranianos e russos, ou entre bielorrussos, que seja, não é? E achas que essa mentalidade também devia mudar? Acho que sim, mesmo se não acontecer, eu espero que não aconteça, não quero guerra nenhuma, mas como se disse, se não queres guerra, se queres paz, prepara-se para a guerra, o ditado, né? Sim. Então é melhor ser preparado se isto acontecer para não ficar apanhados de surpresa. Muito obrigada, Pavel, por falares connosco, e também não só connosco, mas com muitos jornalistas que te contactam. É muito raro ter alguém com tanto conhecimento em primeira mão sobre a sociedade russa e o funcionamento das coisas lá. Também queria agradecer ao Tomás Delfim, ao João Martins pela edição técnica deste episódio, e assim que continua a acompanhar o nosso podcast todas as semanas. Para a semana haverá um novo episódio com outros temas e outros convidados. Do meu lado, até breve. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.